Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente, iniciando o pequeno expediente do dia 17 de setembro de 2020. Chamando os oradores inscritos. Primeiro orador, deputado Castelo Branco, deputado delegado Lim, deputado Sebastião Santos, deputado Ricardo Melão. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Pede aquele café. Boa tarde, presidente, senhores deputados presentes, servidores da casa, Flávia, sempre presente aí também. Hoje, Coronel Telhada, deputado Coronel Telhada, eu gostaria de trazer um assunto que eu sei que é de muita familiaridade para o senhor, que sempre atuou de forma muito firme em relação aos desmandos que infelizmente ocorrem na nossa cidade. E eu tenho recebido reclamações constantes no meu gabinete de moradores de regiões onde, infelizmente, ocorre ainda essas práticas que são os pancadões, os baile funks, né, que perturbam todo o sossego e a paz dessas pessoas, inclusive liberdade para sair de suas casas, transitar nas ruas, muitas vezes convivendo com confusão, briga, arruaça, criminalidade explícita ali. E para ilustrar melhor essas reclamações, eu gostaria de trazer dois casos aqui, ilustrar, que chegaram até mim. Um deles acontece com frequência na rua Ferúcio Sandoli, número 237, da cidade Ademar. Pelo relato de moradores da região, que trouxeram até mim o problema, o pancadão lá começa às 7 horas da noite de sexta-feira, acaba às 11 da manhã de sábado e continua no dia seguinte a mesma rotina. E isso se repete até segunda-feira. Ou seja, tem ocorrido esse triste episódio com frequência nessa região. Dizem os moradores locais que já pediram para as autoridades locais averiguarem, tomarem providências e, infelizmente, não estão sendo atendidos. O outro caso, extremamente semelhante, é curioso como os relatos são muito parecidos. Todos seguem o padrão. Imagino que são coisas que se repetem da mesma forma em várias regiões da cidade. Então, destacando aqui o segundo caso no bairro do Jardim Macedônia, próximo à praça Irmãs Nilza e Rosilene, também relatos da mesma coisa. Intimidação quando você tenta sair da tua casa e reclamar da movimentação, criminalidade explícita ali, muitas vezes com uso de drogas e com uma série de outras questões, brigas, som alto, ou seja, perturbando o sossego e a liberdade dos cidadãos de terem uma vida tranquila e sossegada nos locais onde eles residem e moram. Então, eu gostaria, tomarei providências desses dois casos, encaminharei aí ofícios o Distrito Policial, que é o 43º Distrito Policial da cidade de Ademar, e ao 47º Distrito Policial, que é do Capão Redondo, como também a Subprefeitura da cidade de Ademar e do Campo Limpo. Pedirei aí que, por favor, se puderem, tomem providências, averiguem de perto essa situação e, por favor, vamos contribuir para que essas pessoas possam ter lá as suas liberdades de poder viver uma vida sossegada, em paz, e não mais ter que conviver com criminalidade, arruaça, confusão, falta de sossego nas portas das suas casas. Então, peço gentilmente que as autoridades locais responsáveis tomem providências ali para restabelecer a paz entre os moradores dessas localidades e de outras também da cidade de São Paulo, que imagino que sofrem do mesmo problema. É isso, presidente. Muito obrigado. Fica registrada aqui a minha queixa. Muito obrigado, senhor deputado. Parabéns aí, realmente o pancadão é uma maldição, não só para a cidade de São Paulo, mas para todas
cidades aí, não só de São Paulo, mas do Brasil, hein? Parabéns pelas providências que o senhor tem tomado aí. Próximo deputado é o deputado agente federal Danilo Balas, o deputado Dr. Jorge Lula do Carmo, o deputado Frederico Dávila, a professora Bebel, o deputado Itamar Borges, o deputado Major Meca, o deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, o deputado Caio França, a deputada Carla Morando. Eu pediria ao senhor deputado Ricardo Melão que assumisse a presidência, por gentileza, que o próximo deputado a fazer uso da palavra serei eu. Pode me chamar, tá? Muito obrigado, deputado Coronel Telhado, e aproveito já para passar a palavra a Vossa Excelência, que tem aí o tempo regimental de 5 minutos. Obrigado, senhor presidente, deputada Janaína, deputado Douglas, saúdo aos que estão presentes aqui no plenário, saúdo a todos que nos acompanham pela rede Alesp, saúdo aqui a Cabo Flávia, em nome de quem saúdo nossa assessoria policial militar. Eu quero começar o discurso hoje, senhor presidente, falando de um amigo, deputado federal, Capitão Augusto. Capitão Augusto é oficial da Polícia Militar, casado, pai de família, uma pessoa de ótima índole, trabalhador, honesto, e é deputado federal por São Paulo. Fomos eleitos juntos em 2014, eu estadual e ele federal. Conheço o trabalho honesto, transparente do Capitão Augusto, e ele agora concorre, possivelmente, à vaga de presidente da Câmara dos Deputados. E eu quero aqui hipotecar todo o meu apoio à candidatura do Capitão Augusto, dizer que eu estou torcendo para ele, pedindo aos amigos deputados que votem no Capitão Augusto, uma pessoa que com certeza mudará a imagem tão ruim que tem a Câmara dos Deputados. Precisa se mudar a imagem, é uma das instituições com menos confiabilidade no Brasil hoje, infelizmente. E a indicação do Capitão Augusto para concorrer à presidência da Câmara, com certeza é de importância, porque vai ser a primeira vez que nós teremos um presidente ou um deputado para presidente com viés de direita, um viés sério, confiável, de amor à família, de amor à pátria, de amor ao trabalho, de amor à honestidade. A segurança é uma das principais bandeiras, não só pela situação dele ser oficial da polícia, mas por ser uma das necessidades atuais muito grande no Brasil. Uma das maiores necessidades hoje do cidadão é a segurança. Então, com certeza, o Capitão Augusto conhece muito bem esse tipo de trabalho. E é ficha limpa, lembrando que ele não tem envolvimento com lava-jato, com nenhum ilícito, ao contrário de outros que estão aí numa situação até de presidência ou candidato à presidência, que, infelizmente, nós diariamente ouvimos aí na própria imprensa, alusões aos seus envolvimentos, possíveis envolvimentos, né? Não posso falar que mas possível envolvimento com ilícitos, até com a Operação Lava Jato. Então, ao Capitão Augusto, sucesso, minha continência, Capitão Augusto, ao senhor como deputado federal, desejo que consiga essa vitória e seja eleito presidente da Câmara dos Deputados. Quem vai ganhar com isso? Não é só a Câmara dos Deputados, é o Brasil, o povo brasileiro que vai ganhar por ter a condução daquela casa, uma pessoa da sua índole. Parabéns, Capitão Augusto. Quero aqui, senhor presidente, cumprimentar, ou melhor, falar da morte de mais um policial militar. Infelizmente, no Rio de Janeiro, nós tivemos o 38º policial morto esse ano, 38 policiais mortos esse ano. Infelizmente, dessa vez, quem faleceu foi esse jovem policial militar, o soldado Hugo Augusto Costa Maciel, 29 anos, ele foi morto na zona norte do Rio de Janeiro. 4 ocupantes de um carro abriram fogo contra o soldado, foi atingido por 4 disparos na perna, no peito, nos braços, nas nádegas, chegou a ser socorrido, mas morreu pouco tempo depois. É o 38º policial militar morto no Rio de Janeiro. Senhores e senhora deputada, pensem comigo, só no Rio de Janeiro esse ano são 38 PMs, policiais mortos. A média anual de cada estado no Rio e em São Paulo chegou a 100.
Nem em países em guerra nós temos um número tão alarmante quanto esse. A PM lamentou a morte do policial, do Hugo Augusto, que estava na Polícia Militar desde dezembro de 2015, estava trabalhando na unidade de polícia pacificadora do Lins, e atualmente ele estava de férias. Então, nossas condolências à Polícia Militar do Rio de Janeiro, em especial à família do soldado Hugo Augusto Costa Maciel. Vamos falar de ocorrência. A Polícia Militar diariamente tem pego ocorrências maravilhosas, que nem sempre são aqui citadas, até pelo pouco tempo que nós temos. Mas eu quero falar de uma ocorrência hoje, na área do 7º BAEP, aqui na próxima zona central de São Paulo, área do 11 Batalhão. Foi o BAEP Rocan 3, com o sargento Rafael, cabo Bazan, soldado Lacerda e o soldado Diemis. Também o BAEP Rocan 90, com o sargento Machado, o soldado de Oliveira e o soldado Batista, mais a Rocan 2 do BAEP, com o soldado sargento Borges, cabo Heraldo e o soldado Renê. A ocorrência, pode voltar para mim, foi na Avenida Alcântara Machado, 1750, área do 8º DP. Para os senhores terem uma ideia, só para finalizar, senhor presidente, a viatura BAEP Rocan estava patrulhando quando avistaram um veículo, Nissan Versa, que ao perceber a presença da viatura, esboçou atitude suspeita, que o motivou a abordagem, sendo que no indivíduo se tratava, na abordagem, foi localizado um indivíduo de nome Alexandre. Em revista pessoal, nada foi localizado, porém, quando revistaram o veículo, foi localizado ferramentas de arrombamento. Tem outra foto aí, Machado? Acho que tem, né? Não. Foram localizadas ferramentas de arrombamento. Foi verificado que o veículo havia sido usado num furto qualificado em residência, de onde tinha sido furtado R$150 mil em espécie, além de aparelhos eletrônicos na cidade de Presidente Prudente. O indivíduo confessou a autoria. Vejam bem, o que eu quero falar aqui para os senhores deputados é o seguinte: o indivíduo não só confessou a autoria, como ele propôs ao policial um acordo, que ele fosse liberado, que ele daria R$50 mil ao policial. Os senhores sabem quanto ganha um policial militar, Frederico? O policial militar ganha na faixa de R$2.000, R$3.000 por mês. Ofereceu R$50 mil para o policial, mais do que ele ganha num ano, para que fosse liberado. Foi dado voz de prisão ao indivíduo, não só por causa do crime que ele já havia praticado, mas pela própria corrupção ativa. E quando foi conduzido ao 8º DP, foi solicitado e a equipe conseguiu apresentar a ocorrência no 8º DP. Vejam bem, foi apreendido, pode mostrar a foto novamente, o valor de R$44.900 em cédulas de R$100, quando foi dada a voz de prisão para o indivíduo e para a senhora Aparecida, que foi quem levou o dinheiro para os policiais militares. Esse indivíduo foi autuado em flagrante e mais uma ocorrência da Polícia Militar que ninguém valoriza. Eu duvido, ainda mais no Brasil de hoje, onde pessoas se corrompem por 100, por R$1.000, se corrompem por cargos, e esses policiais militares não aceitaram essa corrupção. Por quê? Porque são dignos do fardamento que eles usam. Então eu quero aqui parabenizar os policiais militares do 7º BAEP por essa excelente ocorrência, onde não só prenderam um ladrão, como prenderam mais uma mulher por corrupção ativa, que ofereceu praticamente R$45 mil para ser liberada. Essa é a polícia militar que eu quero, essa é a polícia militar que eu me orgulho. Parabéns, Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito obrigado, deputado Coronel Telhado, e parabéns aí pelas palavras e por trazer sempre a realidade aqui e valorizar os bons profissionais que exercem trabalhos heróicos aí para toda a população do estado de São Paulo. E gostaria de devolver a presidência a Vossa Excelência. Obrigado. Prazer tê-lo a presidência aqui. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Ricardo Melão, pelo tempo que Vossa Excelência aqui me substituiu. Vamos prosseguir, então, na lista dos oradores. Próximo deputado, deputado Marcos Damasio, deputado Carlos Gianazzi, deputado Teonílio Barba, deputado Douglas Garcia, fará uso da palavra. Vossa Excelência tem um tempo regimental.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar todos os deputados da casa que estão aqui compartilhando neste momento no plenário da Assembleia Legislativa. Cumprimentar todos os servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, inclusive os policiais militares, e também o público que nos assiste na Rede Alesp. Senhor presidente, hoje é um grande dia para o povo brasileiro. Um grande dia porque nós temos o processo de impeachment de pelo menos 2 governadores irresponsáveis. Witzel e Carlos Moisés estão lá na tangente, quase saindo, falta pouco. Falta pouco para a população do estado do Rio de Janeiro se ver livre deste governador. Este governador que adotou a mesma política genocida do governador João Dória. Falta pouco para a população catarinense se ver livre deste outro irresponsável que também adotou exatamente a mesma política genocida que jogou não só o estado de Santa Catarina, o estado do Rio de Janeiro, na maior lama e na maior dificuldade econômica que o povo brasileiro já passou nos últimos tempos. Estes irresponsáveis estão sendo expulsos do poder. Witzel e Carlos Moisés. Eu quero aqui parabenizar a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e incentivar que os deputados retirem este governador do poder. Parabenizar também a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e incentivar que os deputados estaduais, utilizando-se das suas prerrogativas, retirem aquele governador do poder e dizer ao senhor presidente Cauê Macri, se a Assembleia de São Paulo correr, ainda dá tempo de fazer tudo na mesma festa para economizar. Ainda dá tempo, Cauê Macri. Ainda há tempo dessa Assembleia se debruçar sobre as denúncias apresentadas por diversos deputados com relação às irresponsabilidades do governador João Dória, com relação às compras para lá de suspeitas feitas pelo governador sem licitação agora durante a pandemia. Eu acabo de chegar da FURP, fui visitar a FURP, e eu vi pessoalmente aquilo que o Major Meca tinha denunciado com relação à compra de milhares de aventais de óbito, que estão para vencer agora no mês de outubro, dinheiro da população paulista jogado no lixo. Os deputados catarinenses, por muito menos, estão impeachmentando o seu governador, pelo fato dele ter aumentado o salário dos procuradores em 2019, e aqui, senhores, nós temos compras aparentemente superfaturadas do governador João Dória. Nós temos o governador João Dória entregando o estado de São Paulo. Nós temos o governador João Dória abusando e usando e abusando do dinheiro da população paulista. Nós temos o governador João Dória fazendo de tudo para fazer com que os cofres públicos sejam arrebentados, servindo o seu grupo LIDE, servindo a forças, potências estrangeiras do estado de São Paulo, entregando o estado de São Paulo. E nós, como deputados estaduais, temos uma responsabilidade para com a população do estado de São Paulo. A mesma responsabilidade que os deputados fluminenses, que os deputados catarinenses têm assumido e retirado o Witzel e retirado o Carlos Moisés. Nós, deputados da Assembleia de São Paulo, precisamos retirar João Dória também. João Dória não pode mais permanecer no poder. Aproveitemos a época em que nós temos governadores caindo e vamos lá bater na porta do Palácio dos Bandeirantes, porque já deu, ninguém aguenta mais, Eu tenho a mais absoluta certeza de que o bom senso pode chegar no gabinete de cada deputado desta Assembleia Legislativa, mostrando que a irresponsabilidade do governador João Dória não pode ser mais tolerada. A vontade da população paulista é soberana, e essa vontade tem sido mostrada até mesmo por essa imprensa, que muitas vezes o defende, mas não consegue esconder, que a popularidade, se é que um dia isso daí já teve popularidade, caiu e muito no estado de São Paulo. Não vence sequer para síndico de condomínio, não vence para vereador da capital paulista, não vence mais para nada.
Fica feio até mesmo para a própria base do PSDB, para concluir, senhor presidente, fica feio para a própria base do PSDB fazer campanha ao lado do governador João Dória, porque tem medo de se queimar. Senhores deputados, nós temos a chance de agora utilizar desta oportunidade em que nós temos governadores caindo, tomar o exemplo de Santa Catarina e Rio de Janeiro e derrubar o João Dória e dar o grito de liberdade para a população do estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Douglas Garcia. Eu queria só fazer um parênteses aqui e parabenizar a cidade de Pompeia hoje. Cidade de Pompeia também, hoje é dia 17 de setembro, eu ia falar, acabei esquecendo. Ela completa mais um ano. Um abraço a todos os amigos e amigas da cidade de Pompeia. E eu não sei se vocês sabem, né, telhada também é cultura. A cidade de Pompeia, ela chama de Pompeia, eu achei que era para da Pompeia da Itália, mas não é, em homenagem à esposa do senador Rodolfo Miranda. Sabiam disso? Aretusa Pompeia da Rocha Miranda. Por isso que Pompeia tem o nome de Pompeia. Então, um abraço a todos os amigos e amigas de Pompeia. Vamos lá. Deputada Damares Moura, deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os colegas presentes no plenário, os funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham. Primeiramente, até agradeço a indicação do capitão Augusto, vou conhecer melhor o trabalho dele, as ideias dele, porque eu entendo primordial que a eleição para a presidência da Câmara e a eleição para a presidência do Senado sejam acontecimentos nacionais. Nacionais, porque quem conduz o Congresso Nacional, a Câmara, o Senado, conduz também o país, e eles vêm conduzindo mal, a meu ver. Né? Vêm conduzindo mal, sem aquela altivez que o Poder Legislativo deve ter. Então, é muito importante, né, saber que há pessoas disputando verdadeiramente, porque, infelizmente, muitas vezes esses pleitos são teatrais. Então, é importante saber que há pessoas disputando, pessoas que tem força no sentido pessoal, né, de encarar uma disputa até o final, porque o Brasil precisa disso, o povo brasileiro precisa disso. E aí já aproveito a fala de Vossa Excelência para deixar aqui explicitado, creio até que já tenha feito, mas repito, que entendo absolutamente inconstitucional pretender debater essa reeleição para a presidência do Senado e para a presidência da Câmara. Porque existem previsões expressas, agora querem aprovar uma PEC, né, às pressas, ou seja, uma PEC orientada, uma PEC com finalidade clara, né, o que torna a situação, inclusive, digna de improbidade administrativa. Porque quando existe um projeto de lei com destinatários claros, destinatários que têm o poder de pautar esses mesmos projetos, de pressionar as pessoas a votarem nesses mesmos projetos, entendo eu, sob o ponto de vista jurídico, que estamos na seara da improbidade administrativa. Então, é importante que esse tema da eleição para os presidentes do Senado e da Câmara seja nacionalizado, né, e que as assembleias abracem essa causa. Aliás, com relação ao Senado, a situação é ainda mais grave, porque entendo eu que a instituição mais importante numa república é o Senado Federal, porque o Senado Federal é aquele que vai ponderar não só o Poder Executivo, não só a própria Câmara, que é mais júnior, vamos dizer assim, né, mais jovem, mas o Supremo Tribunal Federal. Então, tem que ter um presidente do Senado, né, sem máculas, sem compromissos, a não ser com a moralidade, com a legislação, né, sem ajustes, sem acertos, com altivez. E existem quadros dentro do Senado Federal que preenchem esses requisitos. Eu poderia citar aqui uns 4 ou 5. Eles só precisam ter coragem de se unir e enfrentar
até o final. Quem for justo e resgatar as minhas publicações nas redes sociais, quando da eleição para o Senado Federal, vai constatar que eu implorei para que os então candidatos não abandonassem a eleição, em prol do atual presidente senador Davi Alcolumbre, porque entendia e entendo respeitosamente para com o senador que precisamos de uma pessoa com um pouco mais de experiência, com um pouco mais de tempo de trabalho, com um pouco mais de história, com um pouco mais de legitimidade nacional e não só regional, para poder enfrentar os atos e omissões e autoridades que precisam ser enfrentados. Então, eu fico feliz que o deputado Coronel Telhada tenha trazido essa questão para esta casa e entendo que todos os colegas devem olhar para esse importante momento da política nacional. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Parabéns pelo posicionamento de Vossa Excelência, sempre muito legalista. Parabéns. Deputada Letícia Aguiar, deputado Luiz Fernando da Silva, deputado Sargento Nery, não fará uso da palavra, se encontra presente, deputado Coronel Nishikawa, deputada Valéria Bolsonaro, deputada Adriana Borgo, deputado Gil Diniz, deputado Rodrigo Gambale, deputado Marta Costa, deputado Carlos César, deputado Edi Thomas. Pela lista suplementar, deputado Itamar Borges, delegado Olindo, Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Wellington Moura, deputada Adriana Borgo, deputado Maurici, deputado Coronel Telhada já fez uso da palavra, deputado Douglas Garcia também já fez uso da palavra, deputado Dávila, Frederico Dávila. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Senhor presidente, senhores prezados colegas, venho aqui a essa tribuna hoje para registrar que no dia de ontem foi lançado pelo governo do Estado o programa Agrolegal, aonde o principal mote, né, desse programa é o restabelecimento de 800 mil hectares de cobertura vegetal. Até aí, muito bem. Também tem uma questão fundiária importante, que vamos ver se dessa vez sai realmente do papel, principalmente aqueles proprietários de áreas dentro de parques estaduais ou limítrofes a parques estaduais, que têm problemas gravíssimos de ordem de registro do seu imóvel e também em relação à própria produção do seu imóvel, produção agrícola do seu imóvel, da exploração agrícola do seu imóvel. Então, vamos ver se isso aí realmente vai acontecer dessa vez. Porém, no puleiro armado pelo governador João Dória no Palácio dos Bandeirantes, onde ele se coloca ao centro e empolera os outros ao seu lado, aos seus dois lados, nós vimos lá o secretário do Meio Ambiente, que trouxe boas notícias nesse sentido, em relação à questão fundiária, e o secretário da Agricultura, que também trouxe ali questões afeitas a essas áreas. O problema é que o governador João Dória, como é muito mentiroso, enganador, e marqueteiro, vende fumaça em churrascaria e vende água na cachoeira de Foz do Iguaçu. Então, o que acontece, deputado Melão? O senhor que é um homem do liberalismo econômico, né, do empreendedorismo. Ele chama, como o senhor bem avaliou no projeto 529, qualquer alíquota abaixo de 18% de isenção fiscal, quando, na verdade, não é isenção fiscal. Todos os estados têm faixas de ICMS, né? 0, 5, 7, 12, 18, São Paulo 18, a maioria dos estados é 17, mas no governo Quercia, se eu não me engano, foi aumentado 1% para ir para a Secretaria da Habitação, para promover recursos para o CDHU.
Então, na verdade, não é que 18 é a base central. 18 é a última faixa, né? E aí, se não me engano, você tem 25, que é para cerveja, bebidas alcoólicas, fumo, né? Exatamente. Então, você tem aí 5 faixas, né? 5 faixas. 30 para cigarro, o deputado Melão bem colocou aqui. Então, o que acontece? Tem o decreto, deputado Melão, depois o senhor, como é muito estudioso, estude o decreto 61156, que vai retirar todo, não é benefício, vai tirar toda a condição de competitividade da agricultura paulista. Então, o que acontece? Um dia ele chega aqui com o programa Agrolegal, todo mundo acha fantástico, acha uma maravilha, vamos ver se realmente vai acontecer. Porém, dia 31/12/2020, esse ano, é o último dia que vale o convênio 100 da Secretaria da Fazenda, feito no CONFAS. O que acontece? Os defensivos e insumos agrícolas passam de 12% para 18%. Isso se não colocarem alguma invenção a mais. E aí o que vai acontecer? Primeiro, quem vai pagar mais caro serão os agricultores pelos seus insumos e defensivos e produtos necessários para a sua atividade. Na sequência, como é de praxe, isso será repassado aos produtos finais. Então, no momento em que o arroz, por conta de maus tratos a que os risicultores brasileiros foram submetidos nos últimos 15 anos, e vários deles deixaram a atividade da risicultura para se dedicar a outra atividade agrícola, e outros foram expulsos das suas áreas, como aconteceu no estado de Roraima, nós temos aí esse problema em relação ao arroz. Então, o senhor João Dória, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, Coronel Telhada, os insumos agrícolas utilizados para todas as culturas terão um salto aí na tributação. Então, o senhor João Dória fala que vai fazer um programa agrolegal de um lado e, por outro, vai justamente afetar a população mais pobre, que vai acabar pagando mais pelo seu alimento, pelo produto final. E quem vai sofrer mais é aquela pessoa que consome os produtos da cesta básica. Porque para a pessoa que tem mais posses, não interessa se o quilo do feijão está 6, 7, 8, 10 reais. Então, um primeiro momento, o produtor vai pagar mais caro, e no segundo momento, a população é que pagará mais caro. Então, como sempre, o governador João Dória faz as salsichas com o pior tipo de carne possível. Enfia dentro da salsicha o que existe de pior. Então, nesse caso, parece que é muito saborosa e, no final, vai arrumar um gravíssimo problema para a agricultura paulista e para a população mais pobre. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Parabéns aí pela sua postura quanto aos assuntos aí da nossa agricultura, pecuária, viu? É um assunto muito importante. E nessa casa, hoje, acho que fora Vossa Excelência, nós não temos outro deputado que trabalhe nesse assunto. Parabéns, viu, meu querido? Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Ricardo. Havendo acordo de lideranças, gostaria de solicitar o levantamento da presente sessão. É regimental. Antes, porém, eu queria dizer que eu acabei de receber um recado aqui do meu amigo João Medeiros, lá da Coab. Ele é fã nosso, sempre estava aqui, pedindo a abertura da casa, que muitas pessoas estão querendo vir participar do plenário, que tem pessoas que valorizam o nosso trabalho, graças a Deus, né? Muita gente, e o João Medeiros, nosso amigo, é um que nos assiste, sempre me manda recado, discute os assuntos aqui na casa, é importante, né? Acho que está na hora também, lógico, dessa a gente começar a liberar a casa. Eu já falei, acabar com esse estado de calamidade, precisamos retomar a realidade do estado de São Paulo, não é mesmo, deputado Janaína? O presidente até teria um viés de dar exemplo, porque ontem TRF3 deu a decisão para voltarem a ser feitas as perícias no INSS. Hoje o sindicato disse que não vão voltar, que não tem data para voltar. Então, na medida em que a Assembleia retoma, com a participação efetiva, a população participando,
os outros órgãos também começam a voltar, porque o povo já está trabalhando. Então, realmente, o pleito tem razão de ser, o pleito tem razão de ser. Tá bom. Ô, Genásio, senti sua falta hoje, ainda bem que estava a missão externa. Quando a gente, às vezes, não vê os deputados que estão aqui comumente, com certeza estão em missão externa. Seja bem-vindo, deputado Genásio. Para a comunicação, sua falta, lógico, deputado Frederico, fica à vontade. Queria aqui cumprimentar também Pompeia, que o senhor lembrou aqui agora, mandar um abraço para todos os amigos lá da empresa Jacto, que é uma referência na região de Marília inteira e que está instalada em Pompeia. Foi fundada pelo imigrante japonês Shunji Nishimura, e lá tem uma FATEC com o nome Shunji Nishimura. Exatamente. Todos os trabalhadores da Jacto, e queria mandar um abraço especial para o meu amigo lá que trabalha na Jacto há muitos anos, o Cardoso. Um abraço a todos. Um abraço ao Cardoso da Jacto, então. Tudo bem. Então, senhora, já que houve o pedido, senhoras deputadas, senhores deputados, havendo acordo de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca vossas excelências para a sessão ordinária de amanhã, sexta-feira, a hora regimental, sem ordem do dia. Obrigado a todos que participaram. Está levantada a sessão.